Olá! Dando continuidade ao estudo de provas dentro do processo penal, vamos falar um pouquinho sobre as provas ilegais, né? Alguns autores não costumam fazer essa diferença que eu estou adotando fazer, mas veja, isso não vai atrapalhar o seu estudo, não vai atrapalhar aí a realização da sua prova ou do seu concurso. Mas é importante sabermos que boa parte da doutrina divide em provas ilícitas e ilegítimas e dá a essas duas subespécies o nome de provas ilegais, ok? Então, nós teríamos como gênero provas ilegais e teríamos como espécies, né, ou subespécie de provas ilegais, as chamadas ilícitas, que é o que normalmente a gente costuma dizer, né, prova ilícita, e as provas ilegítimas. Primeira coisa, as provas ilegais, elas são proibidas no processo penal, assim como no todo do contexto processual brasileiro. Mas, falando dentro do processo penal, a Constituição, no artigo 5º, ela vai vedar aí o uso da prova ilegal, tá? E lá ela vai chamar de prova ilícita, ou seja, no texto fala o termo ilícita, e assim também o artigo 157 do Código de Processo Penal, que nos diz o seguinte, olha, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação à norma constitucional ou legal. O que ele está querendo dizer aqui, e não chamou de ilegal, mas apenas de ilícita, mas está inserindo aqui a análise de ambas, tá? Tanto da ilícita quanto da ilegítima, ok? Bom, qual é a divisão ou qual é a definição de uma e da outra? Vamos aqui pelas provas ilícitas primeiro, ok? O que são provas ilícitas? São provas que violam a norma material, são normas que violam a Constituição, são normas que violam o direito penal, são normas que violam regras de direito penal, né? O grande exemplo da prova ilícita seria a confissão de alguém por intermédio da tortura, né? A tortura, considerada pela lei, é crime, certo? Então, veja, a autoridade policial comete um crime, ou seja, viola a norma legal, tá? Para produzir a prova. Isso significa dizer que essa prova ela é ilícita, tá? Mas nós poderíamos pensar que a violação é da norma processual, que seriam aí as provas ilegítimas, tá? Dentro da prova ilícita, então, vamos sempre lembrar assim, se a sua pergunta, se na sua prova, no seu concurso, ele está pedindo a diferença entre ilícita e ilegítima, lembra que a ilícita é aquela que viola a norma constitucional, direitos e garantias individuais, por exemplo, a violação da correspondência, da intimidade, ok? São provas aí, se produzidas violando esses direitos, são provas ilícitas, tá? E dentro das provas ilegítimas, né, que nós falamos aí, elas violam a norma processual, né? Porque nós temos a divisão das grandes áreas no sentido de norma material, que para nós é o direito penal, e norma processual, que para o estudo do processo penal é a lei processual penal, inserida no CPP, né? E inserida em algumas leis que são híbridas, né? Que contemplam aí norma de direito penal e norma de direito processual no mesmo conjunto. O Código Penal, por exemplo, tem essa sistemática, né? Ele contempla aí basicamente a sua maioria de norma material, mas ao final ali da parte geral do Código, ele fala sobre a ação penal. E a ação penal, vamos dizer assim, que em tese seria uma discussão dentro do processo. Mas isso não vai também atrapalhar o seu estudo, né? Só para você compreender a sistemática. Então, a prova chamada de ilegítima, elas são aí obtidas a partir da violação de uma norma processual. Coloquei um exemplo aqui para a gente pensar. Uma perícia realizada por apenas um perito não oficial. Vejam, a realização das perícias, de acordo com a própria lei, e aí nós estamos falando de perícia é procedimento, perícia não é crime, né? Perícia não é direito individual, não é essa análise que a gente faz, então não é norma material, tá? Então, perícia é norma procedimental, é norma processual. É uma forma de realizar a prova, uma forma de produzir a prova que tem regras, né, para ser cumprida. É preciso que para a perícia, ou para que a perícia tenha validade, que ela seja produzida por pelo menos 2 peritos oficiais,
Caso contrário, essa perícia ela não pode ser considerada, né? Então, se eu não tiver pelo menos um perito oficial, seja aquele sujeito que, segundo a lei, ingressou na carreira via concurso ou foi contratado para essa função, então nós não poderíamos utilizar a prova. Posso dar um exemplo que talvez você já tenha ouvido falar ou que já caiu na sua prova. Veja, na lei de drogas, quando se fala da constatação do crime, né? Aí vamos pensar na materialidade delitiva, não estamos falando de autoria, ok? A lei determina a realização de 2 laudos. O primeiro laudo é o laudo preliminar de constatação. Constatação do quê? Da substância. É o primeiro contato que o agente policial, que normalmente não é um perito oficial, tem com a substância. Ele faz uma primeira análise para dizer, não, realmente isso aqui não é farinha de trigo, é cocaína. Tá? Então, quando ele diz, olha, isso aqui é realmente substância chamada aí de cocaína, então você está dizendo, o crime está consumado. Portanto, temos aqui uma situação de tráfico de drogas. Ok, vamos analisar a autoria. Mas o interesse aqui é com o laudo, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro laudo, a lei autoriza que seja realizado por um perito não oficial, que pode ser designado ali pelo delegado, um agente, por exemplo, tá? Mas a lei, ela vai além, vai dizer, olha, esse primeiro laudo, ok, você fez assim, primeira constatação, belezinha. Agora, para condenar o sujeito, eu preciso do laudo definitivo. E o laudo definitivo, a lei vai determinar que ele seja realizado por perito oficial. Por quê? Porque esse perito oficial é a pessoa que tem conhecimento técnico a respeito da substância e vai, digamos assim, né, não dizer não técnico, mas vai diluir, né, aquela substância, uma parte daquela substância que foi apreendida para dizer, olha, aqui estão apresentados os itens X, Y, Z e que juntando denomina-se cocaína. Portanto, realmente trata-se de substância proibida, de substância entorpecente proibida pela Anvisa. Este laudo final, o laudo definitivo, é que autoriza o juiz a condenar o sujeito. Só com o laudo provisório ou laudo de constatação, o juiz ele fica impedido. E se ele fizer, tá, nós vamos considerar aí que essa é uma prova ilegítima. Porque se ela não cumpre, né, a determinação da lei, ou seja, se o laudo definitivo não for realizado pelo perito oficial, então não cumpriu determinação de procedimento. Se não cumpriu determinação de procedimento, não pode o juiz utilizá-la. Portanto, seria aí considerado uma prova ilegítima. Supondo que o laudo definitivo fosse realizado por algum outro agente que não é o perito oficial, esta prova ela será considerada ilegítima. Portanto, não pode ser utilizada no processo, devendo então ser desentranhada. Esse é o termo utilizado pela lei. A prova ilícita ou a prova ilegítima, elas deverão ser desentranhadas do processo. O que significa o termo desentranhar? Retiradas, não utilizadas, não consideradas, tá? Você pode pensar assim, mas o termo é desentranhar e se cair na sua prova é assim que vão te perguntar. Então, é importante termos contato com os termos utilizados de forma correta, ok? Então, pensando desta maneira, não é só a prova produzida que viola a norma material que é retirada, desentranhada do processo. A prova produzida violando norma processual também deve ser desentranhada. A diferença é que deu definição ou nome diferente. Feriu norma material? Prova ilícita. Feriu norma processual? Prova ilegítima. E ambas devem ser aí desentranhadas do processo. Tudo bem? Então, cuidado porque às vezes você bate os olhos na situação em que está analisando lá no dia da sua prova e não percebe que a ilegalidade não está necessariamente numa norma material, mas ela pode estar aí numa norma processual, ok? Não perca essa ideia de vista. Bom, na sequência, nós falamos um pouquinho sobre as provas ilícitas por derivação, ou poderíamos colocar aí provas ilegais ou ilícitas e ilegítimas por derivação, e a gente olha rapidamente o parágrafo 1º do artigo 157. Vejamos. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, ele está dizendo assim, veja, você produziu primeiro uma prova ilícita,
Vou dar o exemplo lá da tortura para facilitar o nosso entendimento. A autoridade policial torturou o réu. O réu confessou o crime. Ótimo. À medida que o réu confessa o crime, ele entrega os seus, digamos, comparsas, tá? Num jargão popular. Entregou os outros agentes do crime. Pergunto, quando a autoridade policial chega até esses outros autores, né, do qual eles só conseguiram identificar por conta da tortura no Joãozinho, é uma extensão da ilicitude, ou seja, a prova produzida com o Joãozinho já é ilícita. Tudo que for produzido de prova após a ilicitude lá da tortura do Joãozinho é ilícito também. Por isso que a lei chama de prova ilícita derivada, ou seja, quando eu chego lá na Mariazinha, que é a outra autora do crime, eu estou dizendo, olha, contra a Mariazinha eu não fiz tortura. Legal. Só que para chegar na Mariazinha eu torturei o Joãozinho. E aí o Joãozinho, né, ao entregar a Mariazinha, de forma produção de prova ilícita, essa ilicitude, ela vai, é como se fosse uma linha imaginária que vai tocar a Mariazinha, no sentido de dizer, olha, a prova para chegar até você, Mariazinha, é ilícita. Portanto, tudo que eu descobrir a partir da tortura do Joãozinho também será derivadamente ilícito. Então, eu retiro tanto aí a prova contra o Joãozinho, como a prova contra a Mariazinha, porque ela está derivada de ilicitude. Mas a lei cria ressalva. Vejam aí, seguindo o parágrafo 1º. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas de uma fonte independente das primeiras. Bom, o nexo de causalidade é no exemplo do Joãozinho com a Mariazinha. Joãozinho torturado entregou Mariazinha. Tudo aqui está ilícito, eu não posso usar essas provas contra eles. Mas vamos supor que o Joãozinho foi torturado na cidade X, né? E no mesmo momento, ou nas mesmas circunstâncias, lá na cidade Z, a Mariazinha estava sendo ouvida, sem nenhum tipo de tortura, ok? E ela disse ali que ela realmente participou do crime com o Joãozinho. Vejam, anexo de causalidade entre a tortura do Joãozinho na cidade X e a oitiva, as declarações da Mariazinha na cidade Z? Não, nesse exemplo não. Aí a lei vai dizer, olha, nessa situação onde não houver ligação, aí ele chamou de nexo de causalidade, não haverá derivação da ilicitude. Por quê? Porque a prova não está vinculada. Uma prova não está ligada à outra, ok? E aí ainda ele vai falar no finalzinho sobre a questão da fonte independente, né? Essa fonte independente, a gente pode usar o mesmo exemplo, porque quando eu tenho fonte independente, eu não tenho nexo de causalidade. Então, a lei vai dizer assim, se você estiver trabalhando uma questão, por exemplo, dentro do exame da OAB, em que você tem aí a obrigação de defender o réu, a primeira coisa que você vai falar sobre a ilicitude da prova é o nexo de causalidade entre a ilicitude de uma prova com a outra. Agora, se você, por exemplo, estiver fazendo uma prova voltada aí para a carreira do Ministério Público, provavelmente a pergunta que é questionar de você que não há nexo de causalidade, tá? Então depende de qual momento você está analisando. Agora, se você estiver sentado para fazer uma prova para a carreira da magistratura, por exemplo, você tem que analisar todo o contexto probatório para aí decidir. Aí vai depender de como a história será colocada para você, né? E se você está fazendo um concurso que não sejam dessas carreiras, né? Mas apenas está lidando com a legalidade da lei, você tem que lembrar apenas isso. Uma prova produzida ilicitamente, tudo que dela derivar, ou tudo que dela nascer, vamos dizer assim, também será ilícito, exceto quando não houver aí o nexo de causalidade. Então, o nexo de causalidade ele é importantíssimo. E quando se fala da questão das fontes independentes, é uma consequência disso. Tá? As fontes independentes, elas vão deixar muito claro que não há nexo entre a ilicitude de uma prova e a outra. E aí, então, não há que se falar em derivação da ilicitude, ok? Então, tome bastante cuidado com isso. A teoria das chamadas provas independentes quer dizer que
enquanto se produz uma prova ilícita, ao mesmo tempo, né, não precisa ser exatamente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é uma expressão no sentido de estou produzindo uma prova ilícita, mas está também sendo produzido, sem nenhuma relação com a prova ilícita, uma outra prova que diga a mesma coisa, né? Imagine, vamos usar lá a ideia do Joãozinho. Vamos supor que o Joãozinho está sendo torturado para confessar um crime, por exemplo, de roubo, tá? E, né, numa situação completamente distinta dessa que o Joãozinho está sendo torturado, prova ilícita, nós temos uma testemunha que se dirigiu a uma localidade de autoridade policial sem nem saber que o Joãozinho já tinha sido identificado e começa a contar. Fala, olha, o sujeito que roubou meu vizinho era da estatura assim, tinha tatuagem Y, ele chegou lá de moto ou chegou lá assim, as câmeras apontam, eu quero ver ali, aí apresentam as fotos, eu acho que é esse aqui. Então, veja, eu estou produzindo lá numa situação completamente apartada da tortura do Joãozinho, uma prova, né, um elemento testemunhal que pode apontar para ele. Então, essa prova que está sendo produzida independentemente da tortura do Joãozinho, ela é uma prova legítima. Ela é uma prova lícita. Portanto, ela é uma prova legal. Então, eu descarto aqui a tortura e falo, não, realmente, ele foi torturado, prova a ser desentranhada. Mas aquela declaração da testemunha, muito importante, aponta para você, Joãozinho. Essa prova é legal. Então, eu uso essa prova para dizer, olha, Joãozinho, você realmente cometeu o crime, tá? Então, toma bastante cuidado e sempre que se deparar com uma situação de prova ilícita, ilegítima, né, ou do gênero ilegal, pergunta-se sempre assim, pergunte-se, né, acho que fica melhor, sempre assim, ó, eu tô fazendo, tô concorrendo a qual carreira eu tô sentado para responder. Essa dinâmica de qual concurso você está fazendo vai determinar a sua resposta. Agora, se é uma pergunta objetiva, você vai na legalidade, tá? A prova é ilícita por derivação, é aquela que nasceu já da ilicitude anterior de uma outra prova, ok? Então, bastante cuidado, em provas abertas costumam aparecer essas questões. Bom, falando ainda dentro das provas ilegais, a gente fala de duas questões bastante discutidas aí. O uso da prova ilícita em favor do réu, né? E o uso da prova ilícita em favor da acusação. A lei, ela diz assim, veda-se o uso da prova ilícita, ponto. Porém, a doutrina e a jurisprudência, desde sempre, discutem essa questão, né? Posso usar a prova ilícita em situações excepcionais? Depende. O que nós temos hoje de posicionamento majoritário, de entendimento vamos dizer assim, dos tribunais, é que o uso da prova ilícita só poderia ser feito para beneficiar o réu. Ou seja, se o réu produzir uma prova ilícita para comprovar a sua inocência, ela deve ser aceita. Por quê? Nós estamos falando do direito de liberdade desse réu. À medida que o réu produz a prova, né, de forma ilícita, mas para dizer, olha, não cometi esse crime, ele está protegendo o seu direito, né, fundamental de ser livre. Tá? Agora, é óbvio que o réu não vai produzir uma prova nem lícita para se autoincriminar, até porque ele não é obrigado a isso. Então, por isso que a perspectiva, e quando se fala em benefício do réu, nós não estamos falando no sentido de absolver o culpado. Muito pelo contrário, porque às vezes dá a impressão que você diz assim, a prova é ilícita, beneficia o réu. Usa. Calma. Usa se for para absolvê-lo. Tá? Aí, se eu quero analisar a prova ilícita para condenar o acusado, a perspectiva de análise é outra. Aí eu me pergunto, eu posso usar a prova ilícita para condenar o réu? Aí seria o pensamento a respeito do uso da prova ilícita em favor da acusação, tá? Em prol da sociedade, né? Aí nós teríamos, nesse sentido, o chamado indúbio pro società, né? O indúbio pro società dentro do processo penal, ele é exceção à regra, porque a regra é o indúbio pro réu. A Constituição disse isso. Então, na dúvida, absolve o réu. Por isso que, nessa análise do princípio da proporcionalidade, ou seja,
da adequação e da razoabilidade, nós vamos pensar, é justo, ou vamos usar a palavra do princípio, é proporcional e razoável que o sujeito inocente seja condenado? Eu tenho a impressão que nós vamos sempre responder que não. Ainda que nós tenhamos aí um desejo muito grande de justiça, de punição e etc., nós não podemos concordar com a ideia de que alguém que não tem nenhum envolvimento com aquele crime seja punido por ele. Por essa razão, aí o entendimento jurisprudencial de que o réu ao produzir uma prova ilícita, o réu ao produzir uma prova ilegítima, para se beneficiar, ou seja, para comprovar a sua inocência, ela deve ser aceita. Porque aí nós estamos diante de uma situação em que estamos garantindo aí os direitos individuais mencionados na Constituição. Do outro lado, nós temos o acusador. O acusador, ele vai poder se utilizar de uma prova ilícita para condenar o acusado. O entendimento doutrinário e jurisprudencial ainda até hoje é que não, que neste momento não predomina o indúbio pro società. E nesta análise continua predominando o indúbio pro réu. Aqui nós não estamos falando do réu, digamos assim, inocente. Nós até podemos, dentro do processo, estarmos aí diante de um réu culpado. Porém, a dificuldade de produzir a prova contra ele não pode autorizar a autoridade policial, que normalmente produz a prova, a agir de forma ilícita ou ilegítima para produzir a prova visando a condenação do réu. Por quê? Nesse momento, estaríamos violando a própria regra constitucional. Aí você vai pensar, mas nessa situação, então, a sociedade fica prejudicada e o réu ele fica solto, mesmo tendo cometido crime? O entendimento hoje é que sim. Aí, se a gente for pensar numa questão de justo e injusto, a gente vai gastar a vida e não vai conseguir chegar num consenso, provavelmente, tá? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: qual é a grande preocupação do Estado, do judiciário e até mesmo da doutrina? No Brasil, nós ainda não temos condições de autorizar o uso da prova ilícita em favor do acusador. Por quê? Em regra, quem produz ou quem forma inicialmente todo o conjunto probatório é o inquérito policial, é a autoridade policial. E a autoridade policial é um órgão, né, vamos dizer assim, representante do Estado. Então, o Estado ele não pode admitir, né, que ele mesmo, enquanto detentor do poder de punir, permita que os seus agentes pratiquem atos ilícitos para produzir a prova. Porque tenta raciocinar assim. Se você liberar a produção da prova ilícita para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, será que realmente nós conseguiríamos, ao longo do tempo, manter isso de forma ordenada ou em ordem? Ou será que isso ia desencadear a realização de ações amplamente ilegais? Né? Infelizmente, ainda no Brasil, por uma questão de cultura, por uma questão de formação, nós temos dificuldade com essa linha tênue para o processo penal entre o que é lícito e o que é ilícito. Se nós abrirmos a oportunidade para os agentes produzirem as provas, vamos dizer assim, de qualquer jeito, aí afetando a licitude da produção da prova, talvez nós não consigamos mais frear isso ao longo do tempo. Né? Infelizmente, nós temos aí, digamos que escondidinho, né, na formato in-off de produção já de provas ilícitas e ilegítimas, mas que muitas vezes não conseguem provar essa ilegalidade. E elas acabam sendo utilizadas. Se isso ficar em aberto, né, a possibilidade é como se nós pensarmos assim: não tem outro jeito, então produz a prova ilícita para condenar. É um grande perigo, porque de repente a gente vai ignorar o restante da possibilidade de produção de provas e vamos direto para a produção da prova ilícita. Isso vai gerar para a gente uma grande dificuldade e isso pode gerar aí um descontrole do próprio procedimento. Há quem diga que se nós conseguirmos estabelecer regras objetivas para a produção da prova ilícita
em favor da acusação, talvez em algum momento a gente consiga utilizá-la. Mas até esse momento, nem os mais modernos autores do processo penal conseguem estabelecer essas regras objetivas, que de fato é uma tarefa muito difícil. Então, hoje, nós ficamos com o seguinte entendimento. A prova ilícita ela pode ser utilizada para beneficiar o réu, tá? Para a sua absolvição. No caso do acusador, ele fica preso à produção da prova lícita, da prova legal, justamente porque é a autoridade representante do Estado, né, quem vai produzir, em regra, esse tipo de prova. Tudo bem? Bom, a respeito das provas ilegais, é o que temos para o momento. Até logo.